Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. E que mensagem! É a mensagem mais importante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E eu convido você, até porque nós vamos trabalhar de uma forma polêmica, tem gerado polêmica durante séculos. E nós vamos tratar isso pela palavra do Senhor, examinando os originais, vendo, passeando pelas Escrituras. Vamos navegar pelo Novo Testamento. Então eu quero que você, por favor, assista o vídeo até o final. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é: uma vez salvo, salvo para sempre. E o início da palavra do Senhor, o texto base, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26 e 40. Nós vamos naturalmente começar com quem de direito? O nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o meu Senhor. E ele diz assim, a partir do versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo, versículo 37, a base, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. A revista atualizada, estou lendo na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Esse versículo 37, a ARA, né, Almeida Revista Atualizada, traduz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Literalmente, o grego diria tudo aquilo que o Pai me dá. No versículo 38, porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículos 39, e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. E o último versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No resumo geral, a multidão vê Jesus apenas como um operador de milagres e um rei em potencial. Mas o que é mais importante na vida não se importam, que é a salvação. Mas não como o Filho de Deus que veio para fazer as obras do Pai. Jesus não está surpreso porque muitos não creem nele. Nem a incredulidade gritante de muitos não significa que Jesus falhou na missão de salvar as pessoas. Jesus afirma que o Pai cumprirá o seu propósito de salvação ao permitir que as pessoas venham até Jesus. E o versículo 27, na verdade o 37, ele dá a segurança eterna do crente, que nós vamos trabalhar aqui. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então vem a pergunta que há séculos incomoda os corações e mentes das pessoas, que pode ser de uma forma ou de outra. A pergunta, né? Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou uma pessoa pode perder a salvação? Os calvinistas acreditam que sim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Argumentam que a salvação é um dom eterno e irreversível que Deus concede aos seus escolhidos. Os arminianos acreditam que uma pessoa pode perder a salvação. Argumentam que a salvação é um dom que pode ser rejeitado ou perdido se o crente se afastar de Deus. Você pergunta, quem está com a razão? Digamos que os dois estão corretos, dependendo de como você olha a questão bíblica. O Jamil diz, depende do cliente. Então a questão que nós vamos abordar no vídeo, por isso que eu peço que você chegue até o final, porque se você chegar no meio, pegar antes de fazer as conclusões e mostrar os exemplos, que eu vou trabalhar com 2 exemplos na Bíblia. 2 exemplos do Novo Testamento, para que você veja
tanto de um como de outro. Mas a gente poderia ainda colocar um pouco mais de água nesse fogo. O que diz? Ou então botar mais lenha na fogueira, na verdade. Por que no Oriente Médio, na África, na Ásia e até na América Latina, de ditaduras comunistas e muçulmanas, os cristãos preferem morrer, mas não negam a Cristo? E aqui no Brasil, por exemplo, muitos cristãos abandonam a Cristo ou vivem divididos entre os prazeres do mundo e Jesus. Por que tem essa diferença? Então, voltando ao versículo 37, que é a base dessa mensagem, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Observe que o versículo ele enfatiza primeiro a soberania de Deus. O Pai me dá. Então, essa é a soberania de Deus. E enfatiza também a responsabilidade humana e o livre-arbítrio dos escolhidos. O que vem a mim. Então há pessoas, né, como Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então são duas situações. O que vem a mim, erkomai em grego. O verbo está no presente do indicativo, que expressa uma ação contínua ou habitual no presente. E a podemos traduzir para transmitir a ideia de ação contínua. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim e continua vindo a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqui fica claro que Jesus não está se referindo a um simples ato de choro e de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que aliás nem é ensinado na Bíblia. A Bíblia nos ensina em Romanos 10:9 de maneira clara, direta e objetiva. O apóstolo Paulo escreveu: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação você confessa Jesus como Senhor. Aliás, esse foi com certeza um dos primeiros credos e pregações da igreja primitiva. Jesus se refere a uma vida inteira com ele. E quem garante? De maneira nenhuma o lançarei fora. A quem ele garante isso? Portanto, Jesus diz que os escolhidos serão salvos e serão salvos para sempre. Então, estamos vendo que os escolhidos realmente são salvos para sempre. Mas aí vem a dúvida, mas então um salvo ao saber disso poderá sair pelo mundo e viver no pecado e depois pensar, basta voltar e se arrepender? A coisa não é bem assim, correto? Eu sei que muita gente pensa dessa forma. A resposta não é tão simples assim e nem é o que parece. O princípio da definição é um dos princípios que nós aprendemos na Bíblia. Tudo que não é definido gera confusão. Nós precisamos ver na Escritura duas definições importantes. De qual salvação estamos falando e quem é o salvo na Bíblia Sagrada. E neste vídeo eu vou falar realmente dessas duas salvações, já vou começar falando sobre ela e depois nós vamos falar quem é o salvo. E qual salvação estamos falando? Vamos lá. De qual salvação nós estamos falando? Para aqueles que acreditam numa salvação por obras, o que é salvação por obras? Que ela é salvo porque ele pertence a uma denominação, porque é uma denominação rica, é antiga, é poderosa, ela tem no mundo inteiro, porque é católico, porque é evangélico, porque é protestante, porque pertence à congregação do país, porque são testemunhas de Jesus, porque ele se congrega no templo de Salomão, porque faz caridade e ajuda aos necessitados e coisas desse tipo. Essa é uma salvação por obras, ela é do homem, ela é uma falsa salvação. Essa salvação não serve. Você não é salvo por causa da sua igreja, porque é onde você se congrega, ou porque nós nos congregamos nas casas, não é? Isso não não é a salvação verdadeira. Isso é uma salvação do homem. A verdadeira salvação ela é um presente da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. É muito claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até a fé que salva vem de Jesus e muda a nossa vida. Em Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no corpo humano, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sem Jesus, nós somos desgraçados. Ô louco, pastor, falando palavrão no meio do sermão? Não, foi Jesus quem falou aos membros da igreja de Laodiceia, a mais rica dos tempos do Apocalipse, Apocalipse 3:17, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de que nada tenho falta.
e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isto é, quando vivemos fora da graça de Cristo, vivemos sem a sua misericórdia. Então podemos verificar exatamente isso. O ser é desgraçado, ele está fora da graça de Cristo. Então vamos lá. Na segunda parte, eu falei de que salvo nós estamos falando. Nós vamos verificar nas Escrituras que quem é o verdadeiro salvo, ele tem 7 verdades que acontecem em sua vida, pelo menos 7. Pelo menos 7. Não quer dizer que são só elas, mas pelo menos 7. A Bíblia é clara e objetiva nesse sentido. Primeiro, Cristo é formado na vida do salvo. Em Gálatas 2:20, como acabei de ler, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo escreve também, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A palavra morfei, seja formado, é uma transformação, ele é mudado, né? Como a palavra, de onde a palavra vem, a palavra metamorfose, que Paulo vai usar lá em Romanos 12, que fala da mudança da vida. Quer dizer, a metamorfose é a lagarta que se transforma em borboleta. São duas naturezas diferentes. Uma vive na árvore presa, a outra é livre para voar. O seu caráter, as suas palavras, as suas atitudes e a sua natureza mudam. Você é salvo, muda. A obediência a Deus e a palavra de Deus passa a ser uma coisa importante na sua vida. O salvo perde a paixão pelos prazeres do mundo. Não que ele não goste de estar no mundo, mas ele perde aquele desejo. Agora, tudo que é de Cristo, ele passa a buscar com fome e sede. A sua vida muda de tal forma que mesmo as pessoas que não gostam dele reconhecem que ele mudou o seu modo de vida. A sua natureza muda, sua maneira de pensar muda. Segundo, o salvo é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, esse versículo é sagrado para o salvo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos. Esses. Ninguém faz a cabeça de um salvo. Ele não muda a maneira de entender a palavra de Deus porque alguém descobriu uma nova verdade nesses últimos dias. Não, não, não. O salvo protege e guarda os ensinos de Cristo até a morte. Os hereges não mudam a mente de um salvo. É por isso que lá no Oriente Médio, mesmo aqui na América Latina, com essas ditaduras de esquerda, eles morrem, mas eles não abrem mão de Cristo, porque ninguém muda a cabeça, porque é feito pelo Espírito Santo. E o apóstolo continua em Romanos 8, 15, 16. Ele continua. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, coisa maravilhosa. A adoção como filhos, a palavra indica uma nova relação familiar com todos os direitos, privilégios e responsabilidades pelo processo legal de adoção feito por Deus. O Espírito Santo ele confirma a validade da nossa adoção como filhos de Deus, portanto somos salvos por parte de Deus Pai, não apenas com sua voz falando em nosso espírito, mas pelo fruto que produz em nós. Portanto, salvo muda a vida, não há exceção. Todo salvo, toda salva muda a sua vida. Terceiro, o salvo não vive na prática do pecado. E essa é uma das coisas que nós temos que compreender de uma natureza, de uma forma muito importante. Esse texto é da primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nasceu de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Isso explica porque muitos cristãos na política são injustos. Não vou falar os ímpios são injustos porque não são filhos de Deus, eles não nasceram de novo e não são salvos. Isso explica porque muitos cristãos não perdoam, ou não pedem perdão por mágoa, rancor, ressentimento, ódio, vingança, enfim. Porque cristãos vivem pecando, explica também. Isso são características próprias. Cai em pecado, diz que se arrepende, repete o pecado, está sempre escravo do pecado. Essa é uma característica nítida, porque não são salvos. Isso explica porque os cristãos cometem um grave pecado numa igreja e fogem para outra igreja, mentindo e escondendo seus pecados.
Porque não são salvos. Isso explica porque dentro da igreja existem adultérios e novos casamentos, 2, 3 vezes e até mais. Porque não são salvos. Se um salvo cair em pecado grave, é um acidente de percurso. É um fato tão raro, tão difícil de acontecer que as pessoas vão ficar em choque. Não acredito, ele fez isso, estou chocado. Segundo Tessalonicenses 2,13, está escrito, o apóstolo Paulo escreveu: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, a vida dele é santificação, não é que a gente não peca. É esse grau de pecado que é escravidão, contínuo, não é? Hoje, os crentes de hoje bebem, fumam, vão em boteco, vão em baile, pulam carnaval, estão envolvidos com obras da carne e não têm frutos do Espírito. Não é de se admirar. 4. No salvo, a graça continua trabalhando. Texto sagrado, segundo Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Apóstolo Paulo escreve: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A salvação não é um ato de Deus sem movimento. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem claro. Essa graça de Deus, ela é multiforme, como o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro escreveu, na verdade. Trabalha em nós. Ele fala educando-nos. O verbo grego paidio significa treinar crianças, instruir, corrigir, educar, moldando o caráter de Cristo pela repreensão e admoestação. Quanto mais a graça de Deus age em nossa vida, menos vamos desejar a impiedade, isto é, a prática e os costumes dos ímpios, as paixões e os desejos do mundo que jaz no maligno, no diabo. Então, quanto mais a graça de Deus opera, mais nós vamos querer as coisas de Cristo. O mentiroso se liberta da mentira, o endemoniado é liberto das maldições dos demônios, o mundano, o viciado é liberto dos vícios e das paixões do mundo, quem xingava palavrões é liberto e sua boca restaurada. Muitas mães crentes têm medo de deixar o filho andar com amigos do mundo e que os levam para longe da igreja com medo de que vão se desviar de Cristo. Mas se eles não são salvos, acabarão indo para o mundo de um modo ou de outro. O que tem no coração deles não é a mente de Cristo. Orem em jejum pela salvação de seus filhos e de seus maridos, porque muitos maridos não são crentes, mesmo estando dentro de igrejas, né? Quinto, o salvo tem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo escreveu: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguém vai dizer: meu Deus, o que é isso? Sabe por que muitos crentes não são discípulos? Sabe por que muitos crentes acham que ficar em casa e não fazer nada para Jesus é normal? Sabe por que muitos crentes não acham necessário vir a cultos, discipulado e coisas do Senhor? Na obra do Senhor, não está envolvido na obra do Senhor? Porque não tem a mente de Cristo, tem a mente da raça de Adão. E isso é importante que a gente compreenda. A gente entenda de uma vez por todas. Tem a mente de Cristo? Não. É a mente da raça de Adão. Os salvos com a palavra de Deus são guiados pelo Espírito Santo e por isso têm permissão de conhecer a mente de Cristo. É assim que é capaz de entender a vontade de Deus. Como conhece a mente de Cristo? Pela palavra dele. Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, então não tem a mente de Cristo. Se não é salvo, não vai ter mesmo. Se você é de Deus, está escutando com temor no coração uma mensagem como esta. Assim como Jesus fez, o salvo procura fazer a vontade do Pai. Por que pregamos? Por que nós pregamos o ir e fazer discípulos? Porque é a mente de Cristo. Onde está escrito isso? Mateus 28. Gente, é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Então, nós sempre, né, Mateus está lá de 8, 19 e sequência, né? Efésios 4, 19 e 21, na tradução da King James atualizada. Havendo perdido toda a sensibilidade, se referindo aos ímpios, né? É importante que se diga.
Eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Se um crente não é salvo, ele não vai se interessar em servir aos irmãos, não vai desejar viver como discípulo de Jesus. Se um crente não é salvo, ir para qualquer lugar de entretenimento do mundo dá muito mais prazer do que vir ao discipulado, ao culto, à ceia do Senhor ou qualquer serviço de Deus. Então, para ele faltar ou não faltar, não faz diferença nenhuma. É uma coisa que tem que ser dita, né? Não faz diferença nenhuma. Porque não é salvo. Salvo gosta de andar com salvo. Crente mundano gosta de andar com crente mundano. E pior, gosta de andar e imitar ímpios. Provérbios 13, 20 diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A Almeida Revista Atualizada traduz assim esse versículo: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vamos para o sexto, penúltimo das 7. O salvo tem temor a Deus no coração. Filipenses 2,12, a corrigida fiel traduz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, ARA, traduz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, uma traduz como operar e a outra traduz como desenvolver. Esse desenvolver, ou operar, aí traduz o verbo grego katergazomai, que significa colocar em prática, executar, produzir, trabalhar, desenvolver, concluir completamente, operar. O temor, phobos, é uma reverência, isto é, um respeito às coisas sagradas. O contrário diz algo que foi profano. E não aceitar o que desrespeita a Deus. Né? Então o temor, tudo aquilo que desrespeita a Deus, você não aceita. O tremor, tromos, a palavra grega, é usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia completamente das suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que religiosamente ele faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. Então, alguém que realmente se entrega de corpo e alma. Então, literalmente, desenvolver ou operar a vossa salvação com temor e tremor, que é a questão aqui, significa dar valor à nossa salvação com uma busca diária de agradar a Deus, com respeito e reverência, sabendo que a santificação do salvo o Espírito Santo faz todo dia. Então é algo contínuo. Está dizendo de algo que não se faz num único momento. Porque as pessoas acham que chorou lá na frente, aceitou Jesus como seu único salvador, o único e suficiente salvador pessoal, está salvo. A coisa não é bem por aí. Por isso Jesus alertou em Mateus 24, 12 e 13. Na tradução da Almeida Revista Atualizada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós temos ainda 2 Coríntios 7, 1. O apóstolo Paulo escreveu: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não é o homem quem faz isso, é o Espírito Santo, mas o livre-arbítrio aqui é o que entra e que faz a diferença. E por último, o salvo morre, mas não nega Jesus. No Apocalipse 2,10, na igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os salvos, os escolhidos, quando são confrontados e exigidos, preferem ser mortos do que negar a Jesus. Como os apóstolos da igreja primitiva, hoje a igreja na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, na África, na Índia, nos países da América Latina também, né? De ditadura de esquerda, né? Que infelizmente estão aí matando os nossos amados irmãos, mas não tem jeito. Eles não abrem mão. Então o salvo é assim. Conclusão: o salvo vive uma vida de salvo, como ensinou o apóstolo João. 1 João 2,6. Na tradução da Almeida Revista e Atualizada: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A Corrigida Fiel traduz: aquele que diz que está nele,
também deve andar como ele andou. O não salvo vive uma vida de não salvo. A verdade é chocante e dura. Isso significa que a maioria das pessoas dentro das igrejas não estão salvas, porque o evangelho que elas ouvem não produz o novo nascimento e a mudança de caráter, de vida em Cristo Jesus. A sua natureza não muda. E eu vou dar um exemplo do que estou falando para vocês. O pastor e missionário norte-americano Paul Washer, fundador da Heart Cry Missionary Society, Sociedade Missionária Coração que Chora, numa tradução livre, ele é conhecido por sua pregação sobre a necessidade de arrependimento e fé genuína. Portanto, ele foge daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Em um congresso, Paul fez uma declaração contundente, dizendo que a maioria das pessoas presentes não estavam salvas, desafiando os ouvintes a examinar suas vidas e sua fé. Essa declaração gerou muita discussão e debate entre os cristãos, porque as pessoas creem numa salvação que não muda de vida, não muda o caráter e não muda os hábitos e os pensamentos, não muda a natureza. Não muda a sua natureza. Você acha que é exagero? Então vamos lá, vamos ver. E agora nós vamos dar os exemplos que eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com ele. Primeira coisa que nós vamos ter que pegar, os cristãos de Hebreus. Hebreus 6, 4, 6, um texto muito conhecido, e que fala da apostasia. Versículos 4 a 6, capítulo 6. Primeiro, nos versículos 1 a 3, ele fala de ter que revisar os 6 princípios básicos do cristianismo, que todo cristão aprende no discipulado. Se um cristão não conhece isso, ele não conhece nada, né? Não conhece absolutamente nada. Tá por fora do evangelho, tá por fora dos ensinamentos. Por isso que a necessidade do discipulado. Então ele fala lá do arrependimento de obras mortas, da doutrina de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Da fé em Deus também, né? Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, a doutrina de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São 6 princípios básicos. Aí ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A ignomínia, como traduz a Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada. O autor sagrado de Hebreus, ele está dizendo aos cristãos judeus que eles haviam sido iluminados, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, abandonar a Cristo porque a perseguição era muito grande, mortes, né? Então eles haviam sido iluminados, quer dizer, foram informados sobre Deus e a salvação como revelado na mensagem do Evangelho e tiveram uma conversão aparente. Depois ele fala, provaram o dom celestial, isto é, foram batizados e participaram da ceia do Senhor. Depois ele fala, foram participantes do Espírito Santo, tiveram algumas experiências com o Espírito Santo, inclusive com os dons espirituais. Depois ele fala, o autor, provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, eles aprenderam os princípios e os fundamentos do reino de Deus, que Jesus ensinou no discipulado. Inclusive, nos versículos de 1 a 3, ele fala dos 6 princípios, para a gente examinar tudo dentro do contexto. Depois ele fala que provaram os poderes do mundo vindouro. Aconteceram algumas mudanças em suas vidas que indicavam que eles foram salvos. Então havia esses indícios ali. Caíram na apostasia, perderam a salvação, ou recaíram, como traduz a Corrigida Fiel. Caíram ou recaíram, na verdade, é questão de tradução. Caíram ou recaíram na apostasia, perderam a salvação e não conseguem mais achar lugar de arrependimento para serem regenerados ou nascerem de novos. Por isso que o autor fala, é impossível. É impossível. Eles perderiam a salvação. Os crentes apóstatas parecem ser verdadeiros cristãos até que cometam a apostasia. O apóstolo João escreve lá em 1 João 2,19, na tradução da Revista Atualizada, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí nós pegamos 2 exemplos de discípulos de Jesus.
Judas Iscariotes e Pedro, que vai nos ajudar a entender todo o tema. O Judas Iscariotes é o mais claro exemplo bíblico no Novo Testamento que participou de todas as bênçãos de Cristo que acabamos de ensinar, e você pode ver isso em Mateus 10, versículos 5 e 8, mas deixou de entrar no reino de Deus, Mateus 26, 47, 49, João 17, 12. O que a Bíblia diz sobre Judas Iscariotes nesse período de discipulado com Jesus? João 12, 4, 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres, né? A mulher derramou nos pés de Jesus. Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas continuava a viver como ladrão que sempre fora. Judas não teve mudança de caráter, de vida, de pensamento. Judas teve o melhor pastor, Judas teve o melhor mestre para ensiná-lo, Judas teve o melhor grupo de discipulado, Judas viu e usou o poder de Jesus e nem assim foi salvo. Agora vamos ver o Pedro. O Pedro, pouco antes de negar Jesus por 3 vezes, ouviu de Jesus o seguinte, Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Reclamou aqui, traduz o verbo exaiteomai, que significa exigir, pedir pela punição. Então ele exigiu isso. Converteres, porque o Pedro não era convertido. Por isso que ele exigiu. Converteres traduz o verbo grego epistrefo, que significa retornar para o amor e obediência a Deus. É volver, é um termo militar. Pedro teve o melhor pastor, Pedro teve o melhor mestre para ensiná-lo por 3 anos e meio como Judas, Pedro teve o melhor grupo de discipulado e mesmo assim Pedro demorou para se converter a Jesus. E os cristãos de hoje só ouvindo pregações sobre confissão positiva, teologia da prosperidade, música gospel, dança, dança e coisas desse tipo. E não precisa nada disso. Como se converterão? Ou quando se converterão? Pedro foi um apóstolo que não era convertido por muito tempo. Hoje em dia nós temos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres que não são convertidos a Jesus. E estão nos púlpitos ensinando o povo. Por isso, há tanta gente que não é salva, como Paul Washer pregou. A ciência diz que os ancestrais das baleias viviam na terra e se alimentavam de plantas e de insetos há cerca de 52 milhões de anos, durante o Eoceno. Para viverem nas águas dos oceanos, tiveram que mudar sua natureza. Desenvolveram nadadeiras, corpos hidrodinâmicos e a capacidade de holding, a respiração por longos períodos debaixo de água. Podemos usar como um exemplo do que acontece com a pessoa quando recebe a salvação. Para viver no reino de Deus, você tem que mudar a sua natureza de raça de Adão e filho de Deus. João 3,5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem muda a sua natureza é o Espírito Santo, não é obra humana. Mas você tem que usar o seu livre-arbítrio e confessar, e declarar e aceitar e se submeter a Jesus como seu Senhor. Mas o salvo não tem nenhuma garantia? Claro que tem. Sim, tem garantia. Efésios 1, 11, 14. Texto lindo e maravilhoso. Nele, digo, em quem também fomos feito heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então o evangelho ele tem que pregar a salvação. Minha gente, o evangelho que prega coisa fora da salvação, fuja dele. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Aleluia! Selados, traduz o termo grego esfragizo, é colocar um selo,
os selos eram usados como garantia, indicando propriedade e também a correção do conteúdo. Penhor traduz a palavra grega arrabon. Penhor é no dinheiro em compras que é dado como pagamento inicial, como garantia de que a soma total será paga mais tarde. No português dos nossos dias, no Brasil, dar uma entrada é da mesma qualidade que o pagamento inicial. Você dá a entrada e depois você paga o restante. Quando confessamos a Cristo como Senhor, tivemos o novo nascimento, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que também foi a entrada, a garantia do Pai, que receberemos o restante das suas promessas. Então, da promessa, que é a promessa? A promessa de sermos filhos de Deus. A promessa de termos o corpo, Romanos 8, 39. E ele fala assim, coisa maravilhosa. A garantia do apóstolo Paulo recebeu da palavra do Senhor para trazer para todos nós. A garantia que nós temos na palavra do Senhor. A garantia. Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os escolhidos de Deus jamais perderão a salvação. Todo escolhido é um chamado, mas nem todo chamado é um escolhido. O que conta é a mudança da natureza. Mateus 20, 16, está escrito, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E o destino final, ele fala assim, ele completa lá, um pouquinho antes dos versículos que eu li, versículos 29 e 30. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Já está no passado, já está glorificado, já tem o corpo semelhante ao de Jesus. Então, meus queridos, esta é a palavra. 7 verdades que acontecem na vida do salvo, recapitulando. Como identificamos o salvo? Cristo é formado na vida do salvo, então ele vai mudar mesmo a natureza. O salvo segundo, o salvo é guiado pelo Espírito Santo. Terceiro, o salvo não vive na prática do pecado. Quarto, no salvo a graça continua trabalhando. 5, o salvo tem a mente de Cristo. 6, o salvo tem temor a Deus no coração. 7, o salvo morre, mas não nega Jesus. Por isso que no versículo 37, Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 1 João, o apóstolo João também escreve, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Essa é a palavra do Senhor. E não há outra forma de salvação, Atos 4, 10, 12. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes estação diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Então, é esta a palavra do Senhor. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, assista de novo o vídeo. Mas é assim. Então, se a gente for dar a resposta, meus irmãos, depende da pessoa. Porque a gente fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Há muita salvação que não é salvação. O salvo, claro que se uma pessoa, digamos, se um salvo comete um adultério, por exemplo, ele perde a salvação naquele momento. Ele é adúltero. Os adúlteros não entram. Mas é um acidente de percurso, isso não é uma coisa comum na vida de um salvo. Essa é a diferença. Então, assim, por isso que a mensagem que se prega na maioria dos púlpitos hoje, ela não leva as pessoas à mudança de vida, de natureza, a ser guiados pelo Espírito Santo. São essas características. Então, o mais perigoso hoje é esse evangelho frouxo, mentiroso, falso. Esse evangelho que agrada muito as pessoas. As igrejas estão lotadas de pessoas.
E aí está a mensagem que Paul Washer pregou e assustou um monte de gente. De fato, a maioria das pessoas são enganadas porque preferem ouvir, como o apóstolo Paulo fala nos últimos dias, iriam procurar mestres que agradassem os seus ouvidos, como sentindo coceira nos ouvidos, né? Ouvindo aquilo que lhe agrada. O verdadeiro evangelho da salvação é de mudança de vida, de natureza. O evangelho não mudou. A igreja não pode mudar e não tem autoridade para mudar a essência do evangelho. Se você não nascer de novo, se a sua natureza não for modificada, a graça de Deus não trabalhar em você, você não é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você não é salvo por causa da igreja. Não importa a igreja que você está indo, a sua congregação. O que tem que mudar é você. Cristo tem que ser formado dentro de você. E essa é uma obra do Espírito Santo. Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe aí o seu gostei, o seu comentário para edificar os irmãos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.